domingo, aleluia. Sabe, queridos, como você viu domingo, como nós estamos falando aqui nos últimos dias, eu tenho a impressão que Deus está nos conduzindo através de um assunto. E qual é esse assunto? Adoração. Eu não sei se você tem percebido, mas culto após culto, reunião após reunião, música após música, a impressão que eu tenho é que Deus está aumentando a temperatura da igreja dele. Nós somos a igreja do Senhor, amém? Então, gera expectativa no seu coração. Eleva a sua expectativa quando você vier para o culto, para o momento de adoração. Querido, Deus, Ele tem respostas para te dar. Deus, Ele tem coisas para manifestar. Mas mais do que isso, eu e você temos o privilégio de poder adorar o nosso Deus. Isso já é motivo suficiente para vivermos uma vida de adoração, amém? Glória a Deus. Muita gente se pergunta, para que eu fui criado? E não tem muito mistério, a Bíblia deixa claro, o propósito da vida é adorar a Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, fomos criados para adorar a Deus. Repete comigo, criados para adorar. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Êxodo 19, versículo 5. Êxodo 19, versículo 5. E antes de ler, me ocorreu algo, né? A gente cantou aqui essa música do pastor Eliezer, ofereço o meu riso, essa música, sabe? Alegria do Senhor, isso mesmo. E aí ele fala, pela fé entrego a Deus o meu Isaque. E sabe que tem um princípio para a interpretação bíblica que é chamado de lei da primeira menção. O que isso quer dizer? Sempre que você quer descobrir o que uma palavra, o significado real e profundo de uma palavra nas Escrituras, uma estratégia é você buscar na Bíblia a primeira vez que essa palavra foi mencionada. A palavra adoração, ela significa no hebraico, é uma palavra hebraica que entre as suas definições significa se curvar reverentemente a outro, ou seja, se dobrar à vontade de outro. E aí por que eu estou falando isso? Por que eu falei essa história e falei da música? Porque a primeira menção da palavra adoração na Bíblia é quando Abraão estava preparando o seu filho para ser sacrificado, para se curvar reverentemente à vontade de Deus. O versículo em questão diz assim, Abraão fala para os servos dele, olha, fiquem aqui, cuidem dos jumentos, porque eu e o rapaz iremos adorar e voltaremos. Essa é a primeira menção da palavra adoração. Então, olhando para aquele contexto, olhando para a história de um pai que em obediência a Deus estava indo sacrificar o próprio filho, nós entendemos que a adoração, o cerne da palavra adoração, o centro da palavra adoração, é nós nos curvarmos à vontade dele, é nós nos rendermos, é nós ajoelharmos diante da vontade dele, é nós falarmos, Senhor, você sabe o que está fazendo e eu confio. Deus deseja que nós estejamos nessa posição de adoração. A posição de adoração é justamente essa, quando eu falo, Senhor, eu entrego a Ti. E eu amei, enfim, eu conheço essa música do pastor Eliezer, Alegria do Senhor, mas como essa música carrega essa verdade, né? Como um sacrifício vivo. A Bíblia fala em Hebreus sobre sacrifícios de louvor. A adoração, ela requer essa posição de coração. Eu muitas vezes abro mão de mim mesmo, abro mão das minhas vontades, abro mão das minhas razões, para humildemente me curvar a Ele e dizer, Senhor, você sabe o que está fazendo. Pensa comigo, querido, o contexto de Abraão. Eu acho que todo mundo aqui que é pai e mãe entende isso numa magnitude maior, mas mesmo sem ser pai, sem ser mãe, você consegue imaginar que entregar sacrificialmente, né? Eu não sei se você entende o que esse termo quer dizer. Entregar sacrificialmente é sacrificar. Seu filho vai de arrasta.
É basicamente isso. E você, em obediência a Deus, o Deus que te proporcionou esse filho, você decidir, Senhor, você sabe o que está fazendo. Mesmo que eu não concorde, mesmo que não pareça a coisa certa, mesmo que pareça uma extrema loucura, isso é adoração. Sabe, meu irmão, por que o Senhor Jesus, falando para a mulher samaritana, ele não diz que Deus procura adoração, né? O texto diz que Deus procura adoradores e não adoração. Deus tem adoração 24/7. Os seres celestiais cantam santo, santo, santo. A Bíblia diz isso em alguns textos, né? Isaías 6 diz isso, lá em Apocalipse diz isso, que eles cantam santo, 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 toda a terra está cheia da sua glória. Deus está sendo adorado o tempo todo. Então Deus não procura adoração, mas Deus procura adoradores. E por que Ele procura isso em nós? Sabe, querido, porque nós somos os seres que têm a possibilidade de não adorar. Vou tentar explicar. A Bíblia fala que os céus revelam a glória de Deus, a Bíblia fala que o firmamento, a Bíblia fala que os mares, os oceanos, as árvores, os montes, tudo adora a Deus. Só que, sabe de uma coisa? Árvore, montanha, oceano, não tem a opção de falar, hoje não estou muito afim de adorar não. Não, eles não têm essa opção. Você e eu temos. E aí quando nós, a despeito de nós mesmos, mesmo indo contra a nossa vontade, nossos desejos, nossa alma, nossos sentimentos, a tristeza, a não tristeza, a animação, a falta de animação, mesmo com tudo isso, quando a gente ignora tudo isso e contempla o Senhor e chega à conclusão, Ele é digno de ser adorado, meu irmão, isso tem um efeito diferente. Aproveitar que eu citei o pastor Eliezer, uma vez eu ouvi ele contando um exemplo, quando ele estava lançando o segundo ou terceiro CD dele, e ele falou que a Emily, que é a filha dele, ainda estava no berço tal, e ele pegou a prova do CD, né, para ouvir como estava, e era uma música dele que ele já cantava bastante, e ele colocou lá para ouvir como estava no CD. Aí ele ouvindo uma vozinha diferente assim, ele, oxe, tem uma voz diferente aqui. E aí ele começou a baixar e ele percebeu que a filha dele estava cantando lá do berço. E aí nesse momento ele foi, abaixou o disco para ouvir a filha cantar. Sabe, querido, Deus tem toda a adoração. Talvez Deus tenha a adoração masterizada, mixada, com melhor volume, com gente muito mais afinada que você. Mas, meu irmão, quando tem um filho cantando, não tem som melhor. Quando é a voz do filho cantando, isso aí é diferente. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, Deus ama te ouvir. Deus ama ouvir a sua adoração. E lembrando que a adoração não é só as canções que damos a Deus, é o estilo de vida que vivemos para a glória do nosso Deus, amém? Glória a Deus. Aleluia. Êxodo 19, versículo 5. Você está recebendo algo bom essa noite? O texto diz assim: agora, se me obedecerem e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações, toda a terra pertence a mim, e vocês serão meu reino de sacerdotes, minha nação santa. Olha que coisa, o Senhor, o que está acontecendo aqui? O Senhor, Ele está se manifestando à nação de Israel, e Deus basicamente está falando o seguinte: eu tenho toda a terra é minha, eu tenho toda a adoração que eu preciso, mas se vocês toparem obedecer a minha voz, se vocês me obedecerem, vocês serão, aí ele diz, vocês serão meu tesouro pessoal. Uau! Repete assim: tesouro pessoal de Deus. Meu amado, isso daqui é lindo. Sabe por quê? Porque na antiguidade, os reis
ao empreenderem uma viagem, eles obviamente não tinha Pix, né? Não sei se você chegou a essa conclusão. Não tinha Pix, não tinha conta bancária. O rei, para continuar vivendo o estilo de vida real, todo luxuoso, ele pegava uma parte selecionada da sua riqueza, uma parte selecionada do seu tesouro, e o rei não saía de casa sem levar esse tesouro pessoal. Aí Deus está falando, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele está falando, olha, para a nação de Israel, se vocês toparem, eu quero que vocês sejam esse meu tesouro pessoal, que eu não largo, que não sai de perto de mim, que vai andar comigo o tempo todo. É uma boa proposta ou não é, gente? Agora, olha como foi a resposta desses irmãos. Lá em Êxodo 20, versículo 18. Êxodo 20, versículo 18. Quando o povo ouviu os trovões e o som forte da trombeta, isso aqui é Deus falando com o povo, tá? E quando viu o clarão e os raios e a fumaça que subia do monte, ficou à distância, diga, à distância, tremendo de medo. Próximo. Disseram a Moisés, fale você conosco e ouviremos, mas não deixe que Deus nos fale diretamente, pois morreremos. O que Deus estava propondo para aquele povo é, eu quero que vocês estejam tão perto de mim a ponto de se tornarem o meu tesouro pessoal, de andarem comigo. O Senhor fala, um detalhe que a gente pode voltar lá, Ju, por favor, em Êxodo 19, versículo 6. Serão meu reino de sacerdotes, isso aqui que eu queria. Qual é a função de um sacerdote, gente? É importante você entender isso. O sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Diga, sacerdote é aquele que representa o povo diante de Deus. Posso abrir um outro assunto aqui, só para corrigir uma coisa, gente, já volta? Posso? Obrigado, vocês são muito generosos. Eu sei que é nosso jeito falar, e a gente tem essa mania de falar isso, de dizer que o marido é o sacerdote do lar, mas não é não. Isso está errado, isso é biblicamente errado. Por quê? Porque homem não tem função de representar a esposa dele diante de Deus. Cada um na nova aliança se representa diante de Deus. Não tem nenhum texto na Bíblia que diz que o marido é o sacerdote do lar. O marido é o líder, é o cabeça, mas sacerdote não. Nós temos um único sumo sacerdote, Jesus o Senhor, que adentrou no lugar santíssimo de uma vez por todas, e agora nós temos livre acesso a Deus, amém? Homem e mulher igualmente têm livre acesso ao Senhor. Irmã, você não depende do seu marido para acessar o Senhor, amém? Glória a Deus. Teve até homem que falou amém, né, na parte das irmãs, é isso aí. Agora, então a função de um sacerdote é representar o povo diante de Deus. E o que Deus estava propondo para a nação de Israel aqui é, eu não quero um ou outro sacerdote. Eu não quero só uns pequenos escolhidos, uma galera de elite para me representar diante de vocês. A minha proposta para vocês é uma nação inteira de sacerdotes. Não era a ideia original de Deus ter o sacerdócio levítico. Levi era uma tribo de Israel, era um povo exclusivo que representava todo Israel diante de Deus. Por que que isso aconteceu? Porque o povo não topou a primeira proposta de Deus. A primeira proposta de Deus não era que o povo da tribo de Levi fosse representante diante de Deus. A primeira proposta de Deus era que toda a nação se representasse diante de Deus. Amém? Então, Deus, Ele queria desde o início adoração, adoradores e todos com livre acesso a Ele. Mas por conta do temor do povo, aquele texto lá de Êxodo 20, Ju, por favor. Êxodo 20, versículo 18, 19, por favor. O povo estava com medo e disseram a Moisés, vamos fazer o seguinte, Moisés. Esse negócio de Deus falar direto com a gente é assustador. Dá medo. Então, vamos criar um intermediador aí, Moisés. Você ouve a Deus e você fala para a gente.
Querido, deixa eu te dizer uma coisa, infelizmente na nova aliança ainda tem crente querendo fazer isso. Não, eu preciso, Deus vai falar comigo, então eu preciso de um homem, de uma mulher de Deus para falar comigo. Não, meu irmão, você tem livre acesso ao Senhor, você não precisa de um pastor para ouvir Deus. Deus quer falar com você, quer ter comunhão com você, quer falar, quer ouvir você. Por favor, diga amém. Você não precisa, não tem mais intermediário, Jesus é o caminho que leva ao Pai. É por isso, querido, que uma das cartadas do diabo foi implementar uma das religiões mais conhecidas e com adeptos no mundo, que é parte do cristianismo, né? Mas os irmãos católicos, esse é o grande problema do catolicismo. Nossa Senhora, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém. Você imaginou que um pastor sabia rezar Ave Maria? Olha aí. Querido, não tem mais intermediador entre o homem e Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a porta aberta, Jesus é aquele, o sumo sacerdote que adentrou no Santo dos Santos e nos deu acesso à própria vida dele, à presença dele. E agora acabou essa história de intermediário, acabou essa história, querido, de classes selecionadas, de diferença entre o clero e os leigos. Não, porque pastor, quando esses dias um pastor falou isso para mim, misericórdia. O irmão falou, não, porque você sabe, né, André, a gente que é pastor, a nossa oração é diferente. Não me mandaram essa cartilha? Diferente o quê, rapaz? Deus não tem filhos prediletos, Deus não tem uma casta exclusiva, Deus não tem uma tribo especial. Não, meu irmão, nós temos acesso ao mesmo Deus, ao mesmo Senhor, o mesmo Deus que me escuta, te escuta, o mesmo Deus que ouve quando eu falo, ouve quando você fala. Amém? Deus realizou isso. Essa proposta inicial de ter uma geração de sacerdotes, uma nação de sacerdotes, Deus realizou em Cristo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, o Senhor voltou à proposta inicial de ter uma nação de sacerdotes. O apóstolo Pedro confirma isso lá em 1 Pedro 2, versículo 9. Vamos ler o 8, Ju, por favor? Aqui tem um contexto, mas, bom, enfim, você vai pegar. E também ele, a pedra de tropeço, rocha que faz as pessoas caírem. Tropeçam porque não obedecem à palavra, portanto, deparam com esse destino planejado para eles. Então o Senhor aqui ele está falando que Jesus, ele é a pedra de esquina ou a pedra angular, aquele sobre o qual o corpo de Cristo vai sendo edificado. Só que muitas pessoas, por não obedecerem a Cristo, acabam tropeçando e caindo num destino complicado. Versículo 9. Vocês, porém, ele está falando dos outros, mas agora ele está falando da gente. Vocês, porém, são povo escolhido. Reino de quê, gente? Aleluia. Nós temos acesso a Deus, nós não precisamos mais de um intermediador. Nós temos acesso ao Senhor, somos um reino de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Oh, meu irmão, agora nós temos livre acesso a Deus, e esse livre acesso não deve produzir libertinagem, deve produzir testemunho. Muitas vezes, queridos, nós caímos nesse erro de nos acostumar com o livre acesso. É o perigo da familiaridade. Ah, não, sabe, né? Se eu pedir perdão, Deus perdoa. Então, já que Deus perdoa, deixa eu administrar melhor se eu vou pedir perdão agora ou vou esperar carregar mais um pouquinho a barrinha do pecado. Aí eu sou estratégico, né? Eu peço perdão já no domingo antes da ceia, aí eu já tomo a ceia e o negócio fica resolvido. Que bobagem. Meu irmão,
o acesso, o livre acesso a Deus, não deveria produzir libertinagem, deveria produzir reverência e santo temor. Sabe, queridos, eu louvo a Deus pela liberdade que o Senhor começou a anunciar à sua igreja. Desde a década de 70, tanta coisa mudou na igreja evangélica mundial. Eu louvo a Deus, vários movimentos, vários avivamentos trouxeram isso. Teve um avivamento na Califórnia na década de 70 que conseguiu destruir tanta barreira religiosa que não prestava para nada. E graças a Deus, nós estamos aprendendo e nós estamos evoluindo. E a coisa, graças a Deus, é tão mais leve e de acordo com o padrão de Deus. Mas sabe de uma coisa? Nós como geração precisamos aprender alguns costumes dos antigos. Porque em nome da liberdade, infelizmente, alguns de nós caíram na vala da libertinagem. Sabe, eu não quero que você abrace ritos e costumes como sendo a vontade de Deus. Mas é justo, é digno a gente olhar para alguns costumes, entender o coração por trás daquele costume e honrar, querido. Tem um homem de Deus que eu conheço, eu sou amigo do genro dele e da filha dele. E esse irmão, hoje em dia ele é pastor do Verbo da Vida, nos últimos anos, assim, nos últimos 10 anos, ele é pastor do Verbo da Vida. Mas ele veio de uma outra denominação. E até hoje, se a gente está conversando de Bíblia aqui, aí a gente fala, aquele versículo, vamos ver como é que é. Aí ele fala, calma aí, eu vou lavar a mão. Aí ele lava a mão antes de pegar na Bíblia. Você fala, que bobagem, meu irmão. Mas o princípio por trás desse costume é só um costume, você não precisa fazer. Mas olha só a reverência, o princípio que está por trás desse costume. Esse irmão, quando ele coloca a Bíblia fechadinha, se alguém coloca um livro em cima, ele não permite, ele tira o livro de cima. Não, em cima da palavra de Deus não vai nada. E sabe, são coisas pequenininhas que às vezes a gente entendeu que isso, cara, o poder da palavra está no meu coração, é se transformar em prática na minha vida. Só que às vezes a gente perdeu os costumes e perdeu também o coração reverente. A Bíblia não é só mais um livro não, meu irmão. Ela é a palavra de Deus, ela é inerrante, indestrutível, poderosa, palavra de Deus. A Bíblia é Jesus impresso. E a gente precisa voltar alguns passos atrás e lembrar mesmo de por que a gente faz o que a gente faz. Amém? Glória a Deus. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação de sacerdotes. Essa é a ideia original de Deus, a ideia inicial de Deus, que o seu povo possa o adorar. Agora nós temos acesso a esse santo dos santos, que Deus nos criou para habitar. Amém? Glória a Deus. Hebreus 10, versículo 19. Eu citei esse texto, mas agora eu quero ler para você. Diz assim, portanto, só um minuto. Legal. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Sabe, querido, na antiga aliança, o sacerdote, quando ia prestar o culto a Deus, adorar a Deus, primeiro que ele tinha que se lavar, tinha que fazer um rito cerimonial, ele tinha que sacrificar um animal. Meu irmão não entrava de qualquer jeito não. Aí o Senhor está dizendo, mas agora você e eu temos livre acesso. Sabe, o sacerdote, o sumo sacerdote, que era quem podia entrar no lugar santíssimo, ele tinha acesso. Coloca o versículo lá de novo, por favor. Coloca na revista atualizada. Uau, que legal. Olha só, ele fala, tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Isso é, ousadia para entrar nesse lugar. Como eu estava dizendo, o sumo sacerdote, ele tinha acesso ao Santo dos Santos.
mas ele não tinha livre acesso. O que significa? Ele até podia entrar com hora e data marcada, do jeito de Deus, da maneira de Deus, seguindo um monte de rituais. Agora, meu irmão, o Santo dos Santos para você está à distância de um pai. E ele ouve. E você está diante dele. E você pode falar e ele te ouve. E você tem completa comunhão e acesso ao próprio Deus. Só que ficou tão fácil que muitas vezes a gente ficou familiar demais e nem considera. Você já parou para pensar que no meio do trânsito, o Santo dos Santos pode se manifestar dentro do seu carro, dentro do ônibus, dentro do metrô? Você carrega a presença do próprio Deus, amém? Aleluia, vamos continuar. Pode voltar para a NVT, Ju, por favor? Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que levava ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, falando de Jesus, entremos com coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e o nosso corpo lavado com água pura. Gente, isso aqui é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o sacerdote, ele entrava desconfiado, ele não entrava com confiança. Por quê? Porque se ele não tivesse se purificado adequadamente, se o animal que foi sacrificado não fosse um animal puro, sem defeito, se o sacerdote tivesse pecado, meu irmão, ele entrava para ser fulminado, ele morria. Ele entrava, mas entrava com medo. E aí, o que o autor de Hebreus está propondo para nós é: você pode entrar com confiança diante do Santo dos Santos. Por quê? Porque sua vida está zero bala, está tranquilo, você nunca errou. Não, meu irmão, é porque nossa consciência culpada foi purificada, não por nossos próprios acertos, mas por causa do sangue de Jesus. Agora nossa consciência foi purificada, nosso corpo foi lavado e nós estamos aptos, lícitos para entrar diante dele e oferecer a ele adoração e louvor, amém? Não pelos nossos atos, não pelo nosso passado, não porque agora que a gente é crente, a gente é bonzinho demais e nunca erra. Não, meu irmão, é por causa do sangue do Cordeiro. Aleluia. É por isso que temos acesso ao nosso Senhor, amém? Glória a Deus. Sabe, é importante destacar esses pontos, né, de Deus nos chamar para ser uma nação de sacerdotes, de nós podermos acessar o Santo dos Santos para entregar a adoração. Por quê? Porque isso nos lembra da responsabilidade que temos, querido. Adorar a Deus é um privilégio, uma honra e também uma responsabilidade. Eu tenho ouvido alguns homens de Deus repetirem uma mesma verdade que tem muito me abençoado. E eu acredito nisso. Quando nós levantamos a adoração em um lugar, tem um céu aberto nessa região. Sabe, querido, tem coisas sendo afetadas na nossa região por aquilo que está subindo para Deus a partir desse lugar. Essa é a nossa responsabilidade. Tem coisas sendo transformadas na sociedade por aquilo que está acontecendo dentro desse prédio. Quando adoramos o Senhor, tem um céu aberto, tem uma escada aberta entre céu e terra, meu irmão. E é nossa responsabilidade entrar nesse lugar e fazer o que devemos fazer. Não podemos ficar tão familiarizados com isso ao ponto de decidir: hoje eu não estou afim. Querido, lembra o que significa adoração? Se curvar reverentemente à vontade dEle. É o dia que eu não estou afim, eu dizer: ok, sentimentos, fiquem quietinhos aí, eu louvarei. O salmista disse: porque está abatida a minha alma?
Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. No meio do abatimento ele falou, opa, não é a hora de ficar abatido não, é a hora de louvar. Então você venha e louve. Aleluia. Sabe, queridos, nós precisamos, óbvio, nosso Senhor é apaixonante, nosso Senhor é lindo, e quanto mais nós o adoramos, mais queremos o adorar. Mas eu sei, meu irmão, que às vezes a gente é igual carro velho a álcool, que no frio assim, demora para pegar. Mas querido, independente se vai demorar ou não para pegar, uma hora vai pegar. Então a sua decisão é o que deve te manter com o coração certo no lugar de adoração, amém? Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo por causa de tudo que ele fez por vocês. Ei, lembra de uma coisa que a gente falou no domingo passado? Que nós não adoramos para receber benefícios, nós adoramos pelo benefício que já recebemos. Amém? Nós não adoramos para conseguir coisas da parte de Deus, nós adoramos a Deus por quem Ele é e porque Ele nos colocou numa posição de lícitos diante dEle para adorar. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo exatamente isso: entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Que seja um sacrifício vivo, santo, do tipo que agrada, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Aleluia. Sabe, esse termo sacrifício vivo, ele tem sido alvo de estudo de muita gente boa, muita gente inteligente. Eu tive a curiosidade, domingo à tarde eu pesquisei isso, eu pesquisei os 5 maiores comentaristas de Novo Testamento da humanidade, cada um falando sobre exatamente esse termo, sacrifício vivo. E há uma concordância aqui, que o apóstolo Paulo, ele está falando sobre um tipo de sacrifício que era incomum. Porque a palavra sacrifício, ela já aponta para a morte. Então você quer sacrificar algo para o Senhor, um animal, você matava um animal e esse era o sacrifício. Agora, o que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre sacrifício vivo, é você viver, mas como quem não está vivendo. Deixa eu citar uma coisa, a fim de exemplo. Uma vez a Estela pregando aqui, ela falou sobre isso, e que frase maravilhosa e que frase horrível para nós homens, que ela falou assim que nós homens, né, e a gente, graças a Deus, tem homem de verdade aqui? Fechei o olho só para a reação não me contaminar. Mas nós homens, a gente se orgulha de dizer assim, rapaz, se minha mulher está comigo, minha filha está comigo, minha família está comigo, se tiver que morrer, que pular na frente de um revólver, rapaz, eu pulo e não estou nem aí. E que bom, meu irmão, é isso que se espera de um homem mesmo. Só que a varoa aqui, ela falou assim, é que às vezes, meu irmão, a gente está é muito fácil nós homens, né? É muito fácil para o homem dizer, não, eu estou pronto a morrer para minha família. Mas às vezes não precisa morrer por sua família, é só lavar uma louça mesmo. Você sabia que as irmãs têm uma reação, né? Porque às vezes, se sacrificar de uma vez por todas por uma causa, é, entre muitas aspas, mais fácil do que viver como um sacrifício. Do que você morrer um pouquinho mais para suas próprias vontades. E às vezes o que Deus quer de você não é um martírio, que você vá lá para o Oriente Médio morrer por Ele. Às vezes Ele quer que você morra um pouco mais para suas vontades. Isso é viver como sacrifício. O apóstolo Paulo, ele chegou ao nível de consciência desse negócio de sacrifício vivo, que ele chega a dizer, a vida, ele fala, aliás, ele diz, eu nem vivo mais. Eu nem vivo mais. É Cristo que vive em mim.
eu fui morrendo pouquinho a pouquinho para mim mesmo, que agora a vida que eu estou vivendo nem mais é minha, é Cristo que está vivendo através de mim, e a vida que eu tenho hoje, eu tenho pela fé, fé no Filho de Deus. Sabe, meu irmão, essa é a proposta de Deus para nós. Estamos vivos, mas como quem não está? Vivendo um sacrifício vivo, morrendo cada dia mais para as nossas vontades, para que o Rei receba a glória. Essa é a vida que Deus tem proposto para nós, amém? Glória a Deus, vamos voltar lá para Romanos 12, 1. Que seja um sacrifício vivo, santo. A palavra santo significa separado, apartado, exclusivo. O que é santo não é comum. O que é santo não é de todo mundo. O que é santo não é compartilhável. O que é santo é exclusivo. A ideia de Deus é que nosso corpo, a nossa vida sacrificial, seja exclusiva para Ele. Subiu uma frase do meu coração aqui, espero que faça sentido para os irmãos. Deus não quer te compartilhar com o seu trabalho. Não é você se sacrifica para Deus e também para o seu trabalho, como se você tivesse dois deuses. Não, meu irmão, você usa o seu trabalho para glorificar o Senhor. Deus não quer dividir você com outros senhores no seu coração. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Deus não quer ser número 1 na sua vida. Deus quer ser número único na sua vida. O único Senhor. Não o maior Senhor. Não. O único Senhor. O Senhor Jesus, lá em Mateus 6, ele diz o seguinte: vocês não podem servir a dois senhores, pois há de aborrecer a um e agradar a outro. Aí o Senhor diz: vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Agora, talvez seu Deus não seja riqueza, seu Deus seja outro. Talvez seu Deus seja a sua própria autoimagem. Talvez seu Deus seja a sua família. Seu Deus seja seus filhos. Talvez seu Deus seja qualquer outra coisa. Querido, Deus não quer te dividir com ninguém. Ele é o único que merece receber glória e honra a partir das nossas vidas, amém? Isso é entregar a nossa vida a Deus como sacrifício santo. Santo é exclusivo. Lembra o texto que nós lemos lá de 1 Pedro 2,9? Propriedade exclusiva. Ou quando nós lemos lá em Êxodo, tesouro pessoal. O que isso quer dizer? Isso é meu e ninguém encosta. Talvez você já tenha ouvido algum testemunho como esse, mas eu já ouvi. Eu lembro da história de um irmão da congregação cristã do Brasil, que percebeu que roubaram um saxofone da igreja. Querido, eu não sei se você sabe, saxofone é um instrumento caro. E aí, né, que chato, né? Entraram na igreja, roubaram a igreja. O rapaz que roubou, para não adjetivar o irmão, né? Irmão, sei, acho que não é irmão não. Mas enfim, para não chamar de caba safado, bandido, o rapaz, ele veio trazer o saxofone e assim, muito assustado. E aí ele entregou para o zelador que estava na porta. Não, pega esse negócio aí, desculpa, me perdoa. E, tá, o que está acontecendo? Ele, toda vez que eu encosto nesse negócio, queima a minha mão. Sabe, querido, eu sei que é só um exemplo, é só um testemunho. Mas aquilo que é consagrado a Deus, ninguém pode tocar, meu irmão. E a proposta de Deus não é saxofones e instrumentos musicais. A proposta de Deus é que a sua vida seja consagrada a Ele. Deus não quer te compartilhar com mais ninguém, meu irmão. Você é dele, para o louvor da glória dele, vive para Ele. Pastor, então eu não posso fazer mais nada na minha vida, não, querido. A grande proposta é, tudo que você faz deve servir para adorar ao Senhor. A Bíblia fala, quer comais, quer bebais, façam tudo para a glória de Deus. Se a maneira como você está lidando com qualquer assunto da sua vida não tem como motivação a glória de Deus, você construiu um ídolo.
Deus não compartilha seu povo com ídolos. Ele é o único digno de adoração, amém? Vamos lá, vou terminar esse versículo, Romanos 12:1. Então, sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Aí ele arremata. Essa é a forma certa de adorá-lo. Sabe, meu irmão, a adoração, ela não se restringe ao que a gente faz aqui na igreja. Adoração é e deve ser o nosso estilo de vida. A maneira como você faz tudo deve ser para adorar o Senhor. Se alguém é carpinteiro, então ao bater com um martelo e um prego, essa pessoa deve estar adorando a Deus a partir das suas marteladas. Uma mãe que está em casa cuidando dos seus filhos, isso é também adoração a Deus. Alguém que está trabalhando em qualquer área da sociedade, sabe, querido, isso é adoração a Deus. E Deus espera ser adorado a partir de tudo que nós fazemos. Nós não podemos restringir a adoração àquilo que a gente faz aqui no momento da música. Nós precisamos viver com a consciência de que estamos adorando ao Senhor, amém? Isso muda a perspectiva. Não dá para ser medíocre no trabalho com a consciência de adoração. Tem muito crente dando mau testemunho em seus respectivos trabalhos e serviços e empresas, porque estão trabalhando, atuando, fazendo, e talvez em estudos também, porque estão fazendo o que estão fazendo, sem a consciência de estar servindo a Deus. A gente tem falado aqui no Marketplace, que é a nossa reunião para pessoas que estão inseridas no mercado de trabalho. Deus precisa ser glorificado a partir daquilo que a gente faz. Viver como adoração. Se aquilo que te leva para o lugar de excelência, na vida comum, no trabalho, eu sou excelente no meu trabalho. Por quê? Para ganhar mais dinheiro, para subir de cargo? Querido, isso é muito pequeno. Eu preciso ser excelente em tudo aquilo que eu faço, porque tudo aquilo que eu faço deve servir para a glória do meu Deus. Reverendo Martin Luther King disse: se um homem é chamado para varrer ruas, ele deveria varrer essa rua como Michelangelo pintava, como Shakespeare compunha, como Shakespeare escrevia poemas, como Beethoven compunha. Aí ele arremata dizendo: esse homem deveria varrer as ruas ao ponto dos anjos do céu pararem e dizer: aqui viveu um grande varredor de ruas. Nas suas atividades mais ordinárias do dia a dia, o que os anjos do céu diriam? Nós precisamos ter a consciência que em tudo que fazemos, não só naquilo que fazemos aqui dentro da igreja, Deus espera que a sua nação de sacerdotes entregue a Ele o devido louvor, amém? Você recebeu algo bom essa noite, meu irmão? Queridos, eu quero te convidar a viver com essa consciência de adoração. Eu quero, de fato, que a gente ore agora. Vou chamar o time de música para cá mais uma vez, a gente vai cantar. Desculpa por isso, hoje nós não faremos um momento do sobrenatural, de orar uns pelos outros, porque eu gostaria que nós decidíssemos, como igreja, como família da fé, nos consagrar ao Senhor e viver uma vida que adora a Deus. Então, enquanto os irmãos cantam aqui, eu gostaria mesmo que você fizesse a sua oração ao Senhor. Deus pode te mostrar áreas que você pode melhorar. Eu sei as áreas que eu posso melhorar e tem áreas que eu também não sei e Deus pode me mostrar. Mas nós podemos entrar nesse lugar de oração e dizer: Senhor, eu desejo viver uma vida que te agrada. Eu desejo viver para o louvor da sua glória. Eu desejo te adorar. Se você quiser, fica de pé no seu lugar. Nós vamos nos consagrar ao Senhor. Jesus, esse é nosso desejo, Senhor, viver uma vida que honra o seu nome, que honra o seu sacrifício,
Pai, nós não queremos momentos de adoração apenas, nós queremos viver como sacrifício vivo. Viver para te adorar, viver para te honrar, viver para te dar louvor, viver, Senhor, para que o Senhor receba glória através das nossas vidas. Essa é a nossa decisão, Senhor. Não só corporativamente como o verbo da vida, mas, Senhor, individualmente. Eu quero dizer, Jesus, essa é minha decisão. Eu quero melhorar, Pai, por louvor da sua glória. Eu quero fazer o que eu faço com a consciência de adoração, Senhor. Não me permita, Pai, viver uma vida tão natural, ao ponto de não considerar que aquilo que eu faço é para te adorar. Vivemos para te adorar, Senhor. Vivemos para te adorar. Vivemos para nos curvar reverentemente à sua santa vontade. A despeito das nossas preferências, a despeito das nossas vontades, nos curvamos diante de Ti e dizemos: seja feita em minha vida, Senhor, a sua vontade, como ela é feita no céu. Te adoramos, Jesus. Faz a sua oração, querido. Eu gostaria que você falasse com o Senhor. Expresse seu coração para Ele. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te adorar e mover teu coração e tudo te entregar. Só quero bem dizer teu nome. Eu só quero te alegrar e mover teu coração e tudo te entregar para o teu prazer. Aleluia. Talvez você já tenha orado. Agora, querido, eu quero convidar você a fazer dessa canção a sua oração. Diga para o Senhor: Senhor, para o teu prazer, para a tua vontade. Você é digno de tudo que há em mim. Você é digno da minha vida. Vamos cantar a Ele, vamos adorá-lo. Tu és digno para o teu prazer. A vontade é que eu existo. Tu és digno. Tu és digno. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo só pra ti. Teu prazer e tua vontade é que eu existo. Tu és digno.
te adorar eu vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti. Aleluia, Senhor, nós assumimos essa posição, tomamos essa decisão, Pai, que tudo que é em nós sirva para o louvor da sua glória, Pai. Que das atividades mais ordinárias do nosso dia, aquelas mais sofisticadas, Senhor, que tudo em nós sirva para o louvor da sua glória. Que a nossa maneira de falar, que a nossa maneira de se portar, que a nossa maneira de pensar, de agir, de tratar as pessoas, que a nossa maneira de conduzir as nossas vidas, Senhor, sirva para o louvor da sua glória. Sirva para te adorar, Senhor, porque essa é a razão, essa é a motivação das nossas vidas. Aleluia, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, porque muita crise de ansiedade é destruída a partir do lugar da adoração. Obrigado, Senhor, porque crises de identidade são desfeitas a partir do lugar da adoração. Quando fazemos o que nascemos para fazer, recebemos revelação de quem somos. Obrigado, Senhor. Nós somos, Pai, teus adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai, não só porque nós queremos, mas é porque isso é quem somos. Somos teus adoradores, Senhor. Somos teus adoradores, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por dúvidas acerca da identidade dos meus irmãos sendo desfeita agora, a partir, Senhor, da consciência de que somos teus adoradores. Somos teus adoradores, nascemos para isso, Senhor. Essa é a nossa posição, esse é nosso lugar. Nascemos para te adorar, nascemos para te dar louvor. O que faríamos, Senhor, se não levantar as nossas mãos, levantar a nossa voz, dizer que te amamos, Senhor? Essa é a posição, Pai, que nascemos para estar. Aleluia, aleluia. Tudo que há em nós, bendiga o santo nome de Jesus. Tudo que há em nós, bendiga o santo nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Algo que traz glória e louvor ao nome do Senhor são promessas cumpridas. Eu ouvi isso da parte do Senhor agora. Sabe, querido, Deus é glorificado. Deus é glorificado quando você vive aquilo que Ele prometeu que você ia viver. Deus é o maior interessado em realizar promessas, porque no final do dia é Ele quem recebe a glória. Deus é glorificado quando Ele realiza sonhos, quando Ele manifesta ao mundo a bondade dEle através da sua vida. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque as promessas que o Senhor fez, sendo cumpridas em nós, realizadas em nós, resultam em glória ao seu nome, resultam em adoração ao seu nome, resultam em honra ao seu nome. Obrigado, Senhor, por respostas do Senhor que resultam em glória ao nome de Jesus. Obrigado, Senhor, por respostas, por promessas, por cumprimento, por realizações, porque no final do dia o Senhor é glorificado quando os seus filhos vivem a plenitude do que você prometeu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Sim, Senhor, dizemos sim à sua vontade, sim às suas promessas, para que o Senhor receba a glória. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus.
Deixa eu orar por você, querido. Pai, obrigado, Senhor, por uma igreja que cada vez mais tem entendido a sua posição e o seu lugar de adoração. Obrigado, Senhor, por promessas cumpridas, promessas realizadas, por sonhos satisfeitos para o louvor da sua glória. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Vai em paz, querido. Seja abençoado praticando a palavra de Deus.